Amém. Graça e paz a todos. Boa noite. A vocês que estão em casa também. Deus abençoe a todos. Hoje é um dia de vitória, um dia de bênção na presença de Deus. Mais um dia que o Senhor nos concede na presença dEle. Nós estamos alegres e felizes por isso. Amém? Glória a Deus. Quero pedir à igreja que se coloque de pé, por favor. Nós vamos orar. Agradecer ao Senhor. Vou pedir à pastora Jerusa que faça essa oração aqui, por favor. Glória a Deus. Vamos darmos início ao nosso culto. Amém. Pai querido, Pai eterno, nós estamos na Tua presença, Senhor, neste instante, Senhor, dentro da casa de oração, que é a igreja, lugar onde nós viemos, Senhor, para que Tu venhas, Jesus, usar cada um de nós. Nós, naturalmente, não sabemos explicar o que, mas Tu nos usa para o bem daqueles que Te amam. E no que for necessário, Senhor, nesta noite, usa-nos, Senhor, para tal, para que possa frutificar os céus, para que possa multiplicar os céus, para que possa, Senhor, cada dia mais o Teu reino aqui na terra crescer. Toma, Senhor, que já está nas Tuas mãos a direção, também a preleição e tudo que vai ser falado nesta noite, que saia do coração de Deus. Ó Pai, porque é Tu, Senhor Jesus, quem fala em nosso coração para a gente direcionar a igreja. E nós estamos aqui muito felizes, porque nós sabemos em quem temos crido. E também Tu estás aqui. Tu é o dono da festa, Senhor. Aleluia. E Tu estás aqui. Glória a Deus. Porque nós sabemos que onde Tu estás, alguma coisa acontece. Então hoje nós vamos levar a nossa vitória, Senhor, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar. Nesse mês, nós estamos aqui com o tema da palavra introdutória, a obra da cruz. Que a obra, o sacrifício de Jesus na cruz, foi exatamente para a nossa reconciliação com Deus, Que até então nós éramos pecadores, estávamos instituídos, da presença e da glória de Deus, mas o Senhor, através do sacrifício de Jesus, ter dado o Filho dele, sacrifício por nós nos reconciliamos com Deus, E nós somos gratos a Deus por isso, O pecado nos separava de Deus, mas o sacrifício de Jesus quebrou a barreira entre nós e Deus. Agora, quem aceita Jesus como Salvador pode se aproximar de Deus sem culpa e sem medo. Amém? Vamos abrir lá em Filipenses capítulo 1, do 27 ao 29. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 1, do 27 ao 29. Irmãos, assim, hoje quando eu lia aqui a carta, de Paulo aos Filipenses, assim, Deus falava muito profundamente comigo. E assim, a minha vontade era de poder ler essa carta toda aqui com vocês e que vocês sentissem a mesma coisa que eu senti. Sabe, que em alguns momentos eu podia até contemplar Paulo debruçado, escrevendo essa carta, E eu pude, durante muitas partes aqui dessa leitura, sentir fortemente a presença de Deus, como se Paulo escrevesse diretamente para mim. Então, que nessa noite esse seja o Espírito, no coração de vocês, que essa carta, ao eu ler aqui algumas passagens, vocês entendam, que é o próprio Deus, através de Paulo, falando com cada um de nós, amém? Que possa o Espírito Santo também transmitir essa mesma graça, essa mesma glória que Ele transmitiu a mim hoje na tarde, a parte da tarde, tá? Então aqui é a carta aos Filipenses, O motivo desta carta de Paulo a eles era agradecer o amor e a bondade dos filipenses e dar-lhes instruções sobre como viver como cristãos. Essa carta foi escrita para comemorar esse amor
Paulo, o que deve ter aliviado a opressão de sua carceragem em Roma. Paulo estava preso quando escreveu a eles, né? Escrita em tom cordial e afetivo, a epístola, né, a carta, é uma correspondência entre amigos. Paulo os encoraja e os edifica na fé. Amém? Eu vou ler a partir aqui do 27, 27, até nós chegarmos lá onde eu realmente quero trazer para os irmãos. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que deviam enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam, né? Ele falando de dentro da prisão, aqui dentro do cárcere. Se por estarmos em Cristo, lá no capítulo 2, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Agora vem o versículo 5 do capítulo 2. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo, glória a Deus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém, irmãos? Essa é uma palavra muito forte, né, que Paulo trouxe aos filipenses e às nossas vidas. E hoje eu estava ouvindo uma pregação que o pastor falava sobre essa passagem, e ele dizia, né, que essa obra precisa operar em nós a desistência de todos os nossos planos, né? Quando nós lemos isso aqui e entendemos que Jesus ele abriu mão de si mesmo, se tornou carne como nós precisamos entender que nós precisamos abrir mão de tudo que nós somos, né? De todos os nossos planos, de todos os nossos sonhos, para entender aquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? Para que os sonhos dele, os planos dele venham se cumprir em nós. E ele dizia uma coisa também muito interessante que eu quis anotar aqui para vocês. Nós devemos nos voltar para o Senhor e dar a Ele como oferta todos os nossos direitos. Porque quantas vezes nós achamos, irmãos, que nós temos direito a tantas coisas, né? E ele falava isso com muita propriedade, dizendo não, né? Nós devemos entregar a Deus todos os nossos direitos para que a vontade dele, aquilo que Ele quer para as nossas vidas, venha a se cumprir, né? Isso está lá no negar-se a si mesmo, que está lá em Lucas capítulo 9, que diz assim: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia. A cada dia. Eu quis trazer Lucas escrevendo isso, porque ele é o único que fala, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, né? Então é isso que Jesus ele quer, né, que nós façamos, que nós tomamos a nossa cruz, né, a cada dia e sigamos a Ele, né? E não nos cabe, né, tomar as nossas decisões de acordo com as nossas vontades, com o nosso querer, e sim, né, sermos obedientes à vontade de Deus. Amém? Para finalizar aqui,
Eu só vou ler o Salmo 115, versículo 1, que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Amém? Não a nós, Senhor, mas a ti e a tua glória. Amém? Que Deus possa abençoar a igreja com essa palavra em nome de Jesus. Irmã Marilene vai trazer um louvor. A senhora tem a irmã Maria vai trazer um louvor, logo após a Chama está com a oportunidade, vai trazer a palavra, não tá? Nessa noite. Amém. Quero colocar nosso irmão para Pai do Senhor. Amém, amém. Eu queria pedir, que os irmãos ficassem de pé, colocassem a mão no seu coração, para a gente poder fazer esse louvor para o Senhor, nos entregar totalmente a louvar a Ele, amém? Vamos louvar todos juntos, em nome de Jesus. Amém. Pode ter certeza que hoje você vai sair daqui com a vitória. Em nome de Jesus, eu creio. Se você crê, você verá a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração. Aleluia. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Usa-me, Senhor, Deus soberano e poderoso. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, quebranta, Senhor, meu Em nome Deus, de Jesus. transforma-me conforme a tua palavra, e
Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós glorificamos o teu nome neste momento, Deus. Está aqui a tua filha, Senhor, achando a qual ela vai transmitir a tua palavra neste momento. Senhor, nós glorificamos a Deus pela vida dela, Senhor, porque sabemos que ela é um instrumento, Pai, nas tuas mãos, Senhor. E nós temos certeza que através do Espírito Santo, o Senhor já colocou, Pai querido, a palavra do coração Deus nesta noite. Nós queremos agora, Senhor Deus, já te agradecer, Senhor, porque temos certeza, temos confiança, Senhor Deus, no teu poder, na presença gloriosa do Senhor aqui em nosso meio nesta noite, Pai. E que nosso coração esteja pronto, Pai amado, para receber, Senhor, esta palavra, Deus, para a tua glória nesta noite. Nós abençoamos a tua filha, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz, irmãos. Eu não falei ainda. A paz, irmão, seja bem-vindo. Glória a Deus. A gente fica nervoso porque a gente é tão pequeno, né? Diante da grandiosidade do Senhor. Aleluia. A gente, quando a gente vê a escala, né? Que o pastor Morelli envia a escala, a gente já fica assim, né? Senhor, qual vai ser a palavra? A gente fica meio tenso, como se Deus não fosse, né? Enviar uma mensagem, né? Para a sua igreja. Mas ele sempre faz, né? Ele sempre faz muito bem feito. E Kátia me mandou um louvor, tem umas duas ou 3 semanas, né? E ali, quando eu cliquei naquele link, Deus ele já começou a falar comigo, por causa do instrumento que começa o louvor, antes mesmo do irmão começar a cantar. O Senhor ali ele já começou a falar comigo. E o nome desse louvor é Pedro. E o louvor fala sobre quando Pedro ele lança as redes sobre as palavras de Jesus. E eu fiquei ouvindo incessantemente aquele louvor, dentro do ônibus, orando, fiquei ouvindo aquele louvor. E o Senhor começou a abrir comigo, né? E o Senhor começou a me falar também que Pedro ele não só lançou as redes sobre a palavra de Jesus, mas Pedro ele caminhou sobre as palavras de Jesus, né? E também o Senhor ministrava que Jesus ele não deixou por nenhum momento Pedro desistir. Ele não deixou Pedro desistir. E quando ele foi chamado, durante todo o processo de aprendizagem ali de Pedro, aqueles 3 anos, e na última pesca ali, né, antes que o ministério dele começasse, o Senhor ele não deixou Pedro desistir. E o Senhor me conduziu a 3 passagens que tratam dessa trajetória de Pedro. E a primeira é aqui em Lucas capítulo 5. Se os irmãos quiserem abrir. Tem um bichinho na sala. Tem um bichinho. Amém? E a palavra fala assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Eles tinham tentado pescar a noite inteira e eles não conseguiram. Então eles já tinham desistido daquela pesca. Obrigada, pastor. Eles já haviam desistido daquela pesca. Tinham largado os barcos e estavam lavando as redes. Entrou um dos barcos que pertencia a Simão, que era Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Quando Jesus estava no barco ensinando o povo, o que Pedro ele estava fazendo? Ele estava ouvindo a palavra do Senhor. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos: lancem as redes para a pesca. Quando o Senhor ele fala, Pedro, vá para onde as águas são mais profundas, o Senhor está falando sobre o ministério de Jesus, né? É como quem diz, Pedro, o que eu tenho para você, Pedro,
é algo de muita profundidade. Eu não quero você no raso. O que eu tenho para você é em águas profundas, Pedro. E Pedro, irmãos, ele era um líder nato. Deus colocou liderança em Pedro. A gente vai ver no decorrer da palavra como Pedro, ele fazia algo e os outros faziam também. Ele tinha esse chamado de liderança, né? E isso não tornava nem melhor, nem pior do que ninguém. Deus chama cada um de um jeito e todos nós somos importantes para que o mecanismo do reino funcione, né? Como é que chama aquele mecanismo? Aquela engrenagem. Se tiver um dente quebrado, o que acontece? Não vai funcionar. Então, cada um de nós, de acordo com o nosso chamado, é de extrema importância para o Senhor, é de extrema importância para o reino de Deus. Márcia, põe um louvorzinho de fundo, por favor. Então, por isso que os nossos processos, eles são tão diferentes uns dos outros, né? Alguns são mais dolorosos, alguns processos eles são mais complexos do que os outros, por causa do propósito, do chamado de cada um de nós, né? O nosso preparo é diferente porque o nosso chamado é diferente. E reparem que Jesus, ele fala para Pedro, para ele ir para onde as águas são mais profundas, por causa do chamado de Pedro. Mas Jesus, ele fala para todos, e o texto faz essa distinção. E ele disse a todos, lancem as redes para a pesca. Porque o lançar as redes é para todos. Lançar as redes é uma chamada universal, é para cada um de nós. Nós temos que ser intencionais todo o tempo falar do amor do Senhor, onde nós vamos, onde nós pisamos, nós temos que dar testemunho do Senhor. E durante o nosso dia a dia, nós temos nas nossas atividades diárias, nós temos que lembrar disso, que nós fomos chamados para que o nome do Senhor seja conhecido. Amém? Para que o nome dele seja adorado, para que o nome dele seja glorificado. Esse é o propósito da nossa existência. Para que tudo que nós façamos, né, Paulo fala, quer você coma, quer você beba, seja para a glória do nome do Senhor, das coisas mais cotidianas, né, das coisas mais triviais do nosso dia, seja para a glória do nome do Senhor. Porque se não for dessa forma, a gente não está cumprindo o propósito para o qual o Senhor nos chamou, para o qual o Senhor nos trouxe aqui. Amém? Então, se Deus nos coloca em um lugar, é para o reino dele ser estabelecido. E continuando aqui no texto, versículo 5 fala assim: Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Pedro está dizendo: Jesus, nós estamos cansados, né? Nós estamos cansados. Nós tentamos a noite inteira. Mas Pedro, irmãos, ele tinha acabado de ouvir a palavra do Senhor. E a palavra vai nos dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. E eu acho até que nesse momento Pedro não tinha a real noção de quem era Jesus, né? Mas Pedro, ele reconhece a autoridade de Jesus. Porque lá em Mateus 7 vai dizer que Jesus, ele ensina como quem tem autoridade. E Pedro havia acabado de escutar a pregação do Senhor. Então Pedro diz que ele vai lançar as redes sobre a palavra de Jesus. Então quando fizeram, ou seja, eles obedeceram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. A diferença é que na noite anterior, eles estavam fazendo por conta própria. Eles estavam fazendo do jeito deles, do jeito que eles bem entendiam, do jeito que eles achavam que era certo, né? Eles não estavam fazendo o direcionamento de Jesus. Mas aí quando eles lançam a rede do jeito do Senhor, sobre a palavra do Senhor, quando eles entram nesse lugar de obediência, mesmo cansados, eles obedecem a Jesus, mesmo cansados, eles lançam a rede sobre a palavra do Senhor, eles vivem o extraordinário, eles vivem o milagre, certo? E a obediência a Deus, preste atenção nisso aqui, irmão. A obediência a Deus é a chave para nós sermos bem-sucedidos no propósito do Senhor. Amém. E a palavra continua aqui no versículo 8 e fala assim: Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro, ele lança a rede sobre a palavra do Senhor,
Mas até aquele momento, ele não tinha tido contato com o poder de Deus. Ele não tinha tido contato. Mas quando ele ouve a palavra e ele pratica a palavra, ele experimenta do poder do Senhor. E aí nós vemos aqui um Pedro totalmente rendido, né? Ele prostrou seus pés de Jesus por causa da palavra e do poder de Deus. Amém? Porque palavra e poder, elas precisam caminhar juntas. O ministério de Jesus foi todo assim. Ele pregava, ele operava sinais, ele operava maravilhas. Ali em Atos 8, quando a igreja, quando Estevão morre, em Atos 7, e a igreja começa a ser dispersa, e ali em Atos 8, Filipe ele vai para Samaria. E a palavra vai dizer que eles ouviam Filipe e viam os sinais milagrosos. E deram unânime atenção ao que ele dizia. Poder e palavra. Amém? Mateus 22, 29 fala: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Palavra e poder de Deus juntos são a chave para o avivamento. E a gente vai ver também, irmãos, que o poder de Deus, por meio da palavra, ele vai constranger Pedro. Ele fala: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Aí a gente vê aqui um Pedro rendido e um Pedro constrangido com o poder de Deus, né? E ali Pedro é levado a um arrependimento. Ele se arrepende e ele toma consciência. Ele é levado por Jesus a tomar consciência dos seus pecados, né? A confessar isso. E hoje isso é uma obra feita pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E ele se arrependeu. E ali naquele momento, diante de Deus Todo-Poderoso, ele se prostrou. E no versículo 9 vai dizer: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, né? Porque eles todos ali tinham visto que era algo extraordinário, não era algo natural. Amém? É no versículo 10. Como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. O que me chama a atenção é que esse era o chamado de Pedro. Está dizendo: Pedro, você não vai mais pescar peixe. Pedro, você vai pescar homens. Mas antes dele falar isso, ele fala: Pedro, não tenha medo. Porque as pessoas podiam olhar para... Eu olho para Pedro assim, a gente olhando de longe para Pedro, um cara valente, né? Um cara que puxa a espada e arranca a orelha de Malco. Só que Jesus, ele sabia que Pedro tinha medo. Ele sabia que ele tinha um problema com medo, né? Porque Jesus, Pedro, ele andou sobre as águas e a palavra vai dizer que ele olhou para a tempestade e ele teve medo. Ele nega Jesus por 3 vezes porque ele teve medo. Então, o Senhor, ele sabia. Então, muitas vezes, quando nos olham por fora, olham e falam que cara valente, que a mulher não é forte, ou que mulher é frágil, mas quem nos conhece e nos trata cirurgicamente é o Senhor. Amém. Ele sabe exatamente como fala. Por isso, ele, antes de falar: Pedro, agora você vai pescar homem, ele fala: não tenha medo. Ele sabia que Pedro ia sentir medo. E assim é conosco. Ele nos conhece como ninguém mais nos conhece. Aleluia. E ele fala: de agora em diante, você será pescador de homens. Amém. Pedro, nesse momento, ele está se encontrando com o seu propósito. Né? Porque existe um propósito, irmãos. Um propósito divino, né? Nós fomos feitos e formados por um propósito. E Deus, ele dá a Pedro a habilidade da pesca, né? Ele prepara Pedro para o seu ministério, para o seu chamado, porque durante toda a nossa trajetória de vida, desde a nossa infância, nós somos preparados para aquilo que Deus nos chamou. Por mais que a gente nasça num berço evangélico, como é o caso de alguns aqui, todas as experiências de vida que nós temos é um preparo ministerial. E eu, particularmente, eu posso dar o meu testemunho aqui. Não só meu período, como eu já testemunhei aqui no governo do estado, que foi um período de preparo missionário. Eu fui levada a limites ali, mas desde a minha infância. Eu não tive uma infância muito fácil, sabe? Meu pai, não financeiramente, meu pai sempre teve uma condição boa, né? Financeiramente. Mas nossos pais, né, se separaram, eu tinha 4 para 5 anos e nós ficamos com o meu pai. E quando eu tinha uns 8 para 9 anos, o meu pai se casou de novo. E meu pai se casou com uma pessoa que não conhece o Senhor e também não serve ao Senhor. Pelo contrário, ela serve a deuses estranhos, né? E é uma pessoa muito agressiva, muito violenta mesmo. Então, eu vivi situações assim de agressão física, de violência
com o que fala para os filhos, porque criança sofre violência moral. Então eu sofria violência moral, violência física, e eu falo isso aqui porque Deus ministrou isso comigo. Isso fez com que eu tivesse um amadurecimento muito mais rápido, muito mais rápido do que uma criança para a minha idade. Isso fez com que eu amadurecesse, isso gerou em mim resistência, que é necessário para o meu ministério, para o meu chamado. Eu falo isso porque Deus ministrou isso comigo. Glória a Deus. Amém? E isso também na palavra. Moisés, toda a trajetória de Moisés ele cresce no Egito, né? Ele é criado dentro do palácio de Faraó, ele é educado pelos egípcios, porque era necessário que ele conhecesse a cultura, a política, todos os detalhes, que ele tivesse acesso ao palácio de Faraó. Ele por 40 anos, ele vive, ele cresce ali, e quando acabou o tempo de preparo dele ali, Deus conduz Moisés ao deserto e se revela a ele. E aí começa outro tempo de preparo em Deus, para que ele retorne ao Egito, né, para resgatar o povo, para ele cumprir o ministério dele. E assim foi com Pedro, né? Então nós fomos preparados durante toda a nossa vida para viver o chamado de Deus, né? Quer a gente identifique isso ou não, Deus nos preparou durante toda a nossa trajetória para aquilo que Ele nos chamou. E o que Jesus está falando para Pedro, e isso é profético para nós, Pedro, a partir de agora, você vai viver o meu propósito. Não tenha medo, Pedro. Você vai viver o meu propósito, amém? As pessoas, Pedro, elas te veem por fora, mas eu te conheço por dentro. Não tenha medo, amém? Não tenha medo. E o versículo 11 fala, e eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, caiu. Amém. E ele fala, então, deixaram os barcos na praia, arrastaram o barco para a praia e deixaram tudo que eles tinham pescado. Irmãos, eles estavam no ápice da carreira profissional deles. Eles nunca tinham feito uma pesca como aquela na vida, né? Era o auge da carreira deles. Mas eles entendem que aquela pesca só aconteceu por causa da palavra de Jesus, por causa de Jesus, né? Eles não tinham uma capacidade para fazer aquilo sozinhos, aquilo foi o sobrenatural do Senhor, né? E foi por causa do propósito de Jesus que eles prosperam daquela forma. Foi um milagre de fato. Então, eles não pensaram duas vezes, eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo, funcionário, pai, barco, rede, e seguiram Jesus, né? Eles negaram, né? Eles renunciaram e seguiram o Senhor. Claro que o Senhor ele requereu isso deles, né? E o que Jesus ele tinha para eles, o Senhor ele tem para nós, que é um propósito eterno. Amém? As coisas acontecem na nossa vida por causa de um propósito do Senhor. E aí Deus me fez observar algo na trajetória de Pedro. Reparem que Jesus ele não deixa Pedro desistir, né? Jesus ele chega com esperança. E o Senhor ele vai dizer para Pedro, Pedro, você vai continuar pescando. Você vai continuar pescando porque foi para isso, Pedro, que eu te habilitei. Amém? Só que não vão ser mais peixes. Você vai pescar homens. E Deus ele muda o objeto de pescaria de Pedro. E Jesus chega com uma nova perspectiva para Pedro. E ali começa um novo tempo na vida de Pedro. Amém? E o Pedro entra em um tempo de preparo de Deus, ele começa ali a caminhar com o Senhor Jesus. E nesse tempo de preparo, irmãos, acontece uma situação que Pedro ele vive algo extraordinário, mas a fé dele dá uma falhada. E aí é o segundo texto que o Senhor me levou, Mateus 14, a partir do 25. O Senhor ele fala... Pedro, mais uma vez, né, ele toma uma atitude aqui nesse capítulo sobre uma palavra liberada por Jesus. Eu estou me acalmando, porque o copo estava tremendo mais antes. E ele fala assim, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas.
Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro, ele sabia que só o Senhor poderia, só por meio de Jesus ele poderia viver aquele sobrenatural. Então ele foi ousado, né? Pedro foi ousado, ele está com medo, mas ele foi ousado e ele se dispôs a viver algo impossível, né? A viver o que ninguém mais viveu. E Jesus, ele fala para ele: venha, né? Vem, Pedro, vem viver o que ninguém viveu antes. Porque eu não sei vocês, mas eu nunca escutei o relato de ninguém que tenha andado sobre as águas, a não ser Pedro, né? Então ele se dispôs a viver uma situação que ninguém mais viveu, né? E Pedro ali, ele vai fazer o que? Ele vai caminhar no sobrenatural. E o versículo 30 fala assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aleluia. E aí Pedro está indo caminhando no sobrenatural. E o que ele faz? Ele dá uma olhadinha para a circunstância. Amém? Ele dá uma olhada, ele tira os olhos de Jesus e ele olha para a circunstância, ele olha para a tempestade. E no momento que ele tira os olhos de Jesus e ele olha para a tempestade, ele sente o quê? Medo. E nós temos uma dosagem de medo. Deus colocou isso em nós, porque é necessário para que a gente tenha limite, certo? Para que a gente não se machuque, para que a gente não morra. Deus colocou esse medo em nós. Só que o medo, quando ele paralisa as pessoas, quando ele paralisa o cristão, né, e não permite que o cristão faça a obra de Deus como deve, isso é de procedência maligna. E nós temos a autoridade no nome do Senhor Jesus. Amém. Para repreender todo medo. E eu, na autoridade do nome de Jesus, dou uma ordem que todo medo retroceda em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está trabalhando na vida de cada um de nós nesse momento. Aleluia. Então, quando ele sente medo, Pedro começa o quê? A afundar. Mas logo ele faz o quê? Ele clama a Jesus, né? Ele começa a afundar e clama ao Senhor, que o socorre. Como é que a palavra fala? Imediatamente. Imediatamente, o Senhor lhe estende a mão e socorre Pedro. Mas reparem que Jesus, ele só socorre Pedro quando Pedro clama, né? Quando Pedro entra nesse lugar de dependência. Porque Pedro, ele duvidou, mas Pedro, ele entendeu imediatamente que ele precisava de Jesus para ele não submergir. Então Jesus, ele socorre Pedro, mas ele também chama a atenção de Pedro. E ele fala assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Né? Pedro, ele poderia ter feito todo o trajeto. Né? Jesus fala para ele, é como se Jesus falasse: por que você duvidou? Você poderia ter feito todo o trajeto. Né? Você poderia ter vivido tudo o que eu te propus, Pedro. Né? Mas te faltou fé. E aí você só viveu uma parte daquilo que eu tinha para você. E a sua experiência, Pedro, ela poderia ter sido completa. E, irmãos, Pedro, ele poderia ter vivido mais daquela experiência sobrenatural se não fosse o medo, se não fosse a falta de foco em Jesus, se não fosse a falta de confiança no Senhor, né? E para viver completamente aquilo que o Senhor ele tinha preparado para ele. Mas eu quero destacar aqui é que mesmo diante da fraqueza de Pedro, Jesus, ele não permitiu que Pedro afundasse. Ele vai até lá e resgata Pedro. Né? E quantas vezes nós já fizemos isso? Né? Eu nessa minha... Oh, meu amor, muito obrigada. Obrigada. Trabalhando para Jesus, glória a Deus. E quantas vezes, né, o Senhor faz isso conosco, né? Eu nessa minha caminhada, nesses 3 anos, por 2 ou 3 vezes, irmão, Satanás tentou contra a minha fé. E quando eu vim enfraquecendo, o Senhor vinha e me resgatava. Que eu ia para os pés do Senhor, né? Porque me mantive ali nos pés do Senhor. E nós só permanecemos de pé por causa dele, né? Só ele pode nos manter de pé. Aleluia. E aí Jesus, ele me levou a uma outra passagem que eu não vou ler por causa da hora, que é João 21. Eu vou abrir aqui, mas eu não vou ler por causa da hora. Que é a segunda pesca maravilhosa.
E quando Pedro, depois de ter negado Jesus por 3 vezes, e eu posso imaginar como Satanás devia estar trabalhando na mente de Pedro, né? Acusando Pedro, apontando Pedro, dizendo para Pedro que ele não era digno, né? Porque ele havia negado o Senhor por 3 vezes. Mas Jesus, ele é compassivo, né? E aí Pedro, ele decide o quê? Que ele vai pescar peixes, ou seja, ele decide que ele vai voltar a fazer o que ele fazia antes. E aí aqui um destaque para a liderança de Pedro. Ele fala assim: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, os outros discípulos, nós vamos com você. Ele era um líder, né? Então, Pedro, ele decide que ele vai pescar peixes e voltar a fazer o que ele fazia antes. Mas Jesus, ele já havia aparecido para eles 2 vezes. Jesus já havia morrido, ressuscitado e aparecido para eles 2 vezes. Mas Pedro, ele estava aqui como se ele não soubesse o que estava acontecendo. Ele estava aqui sem saber, sem direção, sem saber o que fazer. Então ele decide fazer o que ele fazia antes de Jesus chamar. Mas aí Jesus vem e ele reforça, e ele reafirma o chamado de Pedro. Jesus faz com que eles vivam ali o mesmo milagre, né? Lá de Lucas 5, quando eles foram chamados. Para quê? Para que eles o reconhecessem. E eles o reconheceram. E aí João, ele fala, é o Senhor. E quando ele fala isso, Pedro, ele não espera o barco chegar na praia. Ele bota a roupa e ele se lança no mar e vai em direção a Jesus. Porque Pedro, ele tinha errado, irmãos. Mas ele ansiava por Jesus. Sabe, o Senhor, ele colocou em nós esse anseio por ele. Aleluia. Glória a Deus. E quando nós não temos ele, nós temos um vazio que a gente não sabe reconhecer o que é. É um vazio, né? Um vazio que você começa a preencher com um monte de entulho, com um monte de coisa. Mas que quando ele vem, começa a fazer todo sentido. O que era aquele vazio? Era a ausência dele em nós. E aí Jesus, ele vai reafirmar o chamado de Pedro. Pedro negou Jesus por 3 vezes. E por 3 vezes o Senhor pergunta se ele o ama e que tipo de amor ele sente. Né? Quando a gente vai no original, ele pergunta amor filéu ou amor ágape, que a gente descobriu estudando grego com Gerliane, que não é ágape, é agape. E ele pergunta, né? Pedro, tu me amas? Como você me ama, Pedro? Sabe, um amor fraterno, amor de irmãos, ou você me reconhece como Deus, né? E Jesus ia ali reafirmando, Pedro, tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, ele ia reafirmando o ministério do Senhor, de Pedro. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Cuida dos meus cordeiros, Pedro. E o que Jesus, ele vai reafirmando como se ele dissesse para Pedro, você, Pedro, não vai desistir, isso é profético. Sabe, você, Pedro, não é mais pescador de peixes. Você é pescador de homens. Pedro, volte para o seu propósito, Pedro. Amém? E quando Jesus, ele olhava para Pedro, Jesus, ele não via o Pedro que o negou 3 vezes. Sabe, Jesus não via o Pedro impulsivo, o Pedro carnal que arrancou, pegou a espada e cortou a orelha de Malcom ali no Getsemane, tentando resolver as coisas do seu jeito com as próprias forças. Sabe, ele não via aquele Pedro desligado ali no Monte da Transfiguração que queria armar 3 tendas, né, para Elias, para Jesus, totalmente desligado, e para Moisés, totalmente desligado das coisas espirituais. Não era esse Pedro que o Senhor via. Quando Jesus, ele olhava para Pedro, ele via o Pedro de Atos dos Apóstolos. Ele via o Pedro cheio do Espírito Santo. Ele via o Pedro que pregava. Aleluia, Senhor. Ele viu Pedro que pregava e milhares de almas se rendiam ao Senhor. Aleluia. Pedro, por meio de quem Jesus operou milagres, por meio de quem Jesus operou sinais, maravilhas, por meio de quem Jesus falou, profeta. Um Pedro tão cheio do Espírito Santo, irmãos, que as pessoas levavam os enfermos, né, para que a sombra de Pedro os cobrisse. Esse era o Pedro que Jesus via. E sabe, o tempo em que eles caminharam com Jesus, aqueles 3 anos ali, né, de preparo, aqueles 3 anos do ministério do Senhor, foi um preparo para um grande avivamento que chegaria dias depois de João 21.
que chegaria ali em Atos 2, no dia de Pentecostes, né? E existe uma promessa de um grande avivamento sobre essa nação, né? O Senhor tem falado por meio dos seus profetas, não só no Brasil, mas de várias nações. O Senhor tem falado, e um avivamento que vai acontecer, porque o Senhor, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? E esse é um novo tempo. E da mesma forma que foi para Pedro um novo tempo ali a partir de Lucas 5, um tempo de preparo. Esse é um novo tempo de Deus sobre essa nação e sobre a vida de cada um de nós também, né? É um tempo de preparo para esse grande avivamento que está por vir. Portanto, irmãos, não é tempo de desistir, não é tempo de estagnar, não é tempo de retroceder, não é tempo de voltar atrás. É tempo de avanço, é tempo de avançar para um próximo nível em Deus. Amém? Amém? Não é tempo de olhar para as circunstâncias, não é tempo de olhar para as tempestades. Amém? É tempo de olhar somente para o Senhor Jesus, para que você e eu, né, claro, para que a gente complete todo o percurso proposto pelo Senhor, né, para que você viva o propósito. É um tempo novo de Deus para a sua vida, para a minha vida, para essa nação. E Jesus, Ele está dizendo, né, como Ele falou com Pedro aqui em João 21:19, me siga, sabe, me siga. E o curioso é que Pedro já seguia Jesus. Ele estava há 3 anos andando com Jesus. Ele já seguia Jesus. Mas ele havia errado com o Senhor, né? Que aqui já é João 21. Então ele já seguia Jesus por 3 anos. Então ele havia negado o Senhor, ele havia errado com o Senhor. Mas o que Jesus está falando, ele falou com Pedro e ele fala conosco. Não importa o seu erro, não importa o nosso erro, sabe? Se arrependa, entre nesse lugar de arrependimento e me siga. Amém? Até aqui. Amém. Me deu o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, pastor Morelli. Amém. Glória a Deus, louvado seja teu nome, Jesus. Grandioso é o Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos, boa noite. Eu vou aproveitar esse momento, né, da mensagem para a gente orar. Amém. Porque a gente vai desligar as câmeras daqui a pouco. Mas eu quero orar por você que está em casa, você que está aí assistindo, participou, né, do culto. E essa noite é uma noite de campanha. Nosso culto é o culto da vitória. Quinta-feira é culto da vitória. Então a gente sabe que Deus, Ele trabalha muito em cima dessas palavras proféticas. E eu creio que Deus tem vitória para você nessa noite. Glória a Deus. Amém? Eu creio que Deus prepara, né, aquele momento, porque Ele é muito específico. E a palavra de Deus hoje foi muito direta para nós, né? Deus conhece cada um, Deus trabalha com cada um de maneira diferente. É o propósito dele na minha e na tua vida, né? A gente sabe que todos aqueles que pertencem ao Senhor, Deus tem um propósito para a nossa vida na terra, enquanto nós vivemos aqui nessa terra. E a gente só não vai cumprir esse propósito se a gente não obedecer a palavra de Deus. Então eu quero orar com você agora, você que está em casa, coloque tua vida agora diante do Senhor, tua família, coloque teu propósito, tua causa, pode ser uma causa financeira, pode ser uma causa familiar, pode ser uma causa de saúde, pode ser muita coisa, e como eu não sei, mas Deus sabe, então você que está em casa agora, você que está aí, coloca diante de Deus, né? Se é documento, coloca esse documento aí diante do Senhor. Se é a tua saúde, coloca a tua vida aí diante do Senhor, para que a gente possa orar e o Espírito de Deus possa aí tocar o teu coração, tocar a tua vida, tocar teu ente querido, tocar essa pessoa que está aí precisando de um milagre, porque essa noite é noite de milagre, amém? Amém. E nós ouvimos isso. Pedro experimentou o sobrenatural porque ele creu, né? E aí ele andou sobre as águas, alterou a lei da física, né? Porque o Pedro era muito mais pesado que a água. Sim. Então a física explica que ele ia afundar, mas ele não afundou. Por quê?
porque ele estava debaixo de uma palavra. Jesus falou assim: vem, Pedro. Essa palavra é que tinha autoridade. Foi por essa palavra que Pedro andou sobre as águas. Glória a Deus. E teve uma hora que ele quase afundou, quase morreu, porque ele duvidou. Então nós não podemos duvidar, nós temos que crer. Então eu quero que você creia, você que está em casa, você que está aqui no templo, né? A gente vai orar, só que depois que nós terminarmos essa primeira parte, depois a gente vai ungir os irmãos que estão aqui. Mas aí já não vai estar mais filmando, tá bom? Nós vamos orar agora por você, para a gente abençoar você que está em casa, você que está nos assistindo do outro lado, né, do mundo aí, na Europa e em outros lugares do Brasil também, no Nordeste do Brasil. Tem gente nos assistindo, Centro-Oeste e, enfim, vários lugares. No Sul também tem gente nos assistindo. Então eu peço a você que coloque agora a sua vida agora diante do Senhor. Coloque a mão no teu coração, reúne sua família aí e vamos orar. Vou pedir a igreja aqui para ficar em pé, e a gente vai orar e vamos declarar a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, né? Nós vimos o Senhor Jesus fazendo milagres várias vezes, né? Na pescaria, na multiplicação dos pães, curas maravilhosas, miraculosas aconteciam, porque o Senhor Jesus estava lá e Ele está aqui. Então pode ter certeza que hoje também tem milagres, né? Para aquele que crê, pode experimentar os milagres de Deus nessa noite, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Pai, nós clamamos aos céus agora e colocamos diante de Ti cada pessoa que está nos assistindo, cada irmão que está aqui participando, cada pessoa que participou do culto nessa noite e que está colocando, Senhor, uma causa, uma dificuldade, um problema diante de Ti. Senhor, eu estou aqui como profeta do Senhor. A Tua serva já foi boca Tua para falar a Tua palavra, Senhor, para profetizar a palavra que é vida nos corações, que é cura, que confronta, mas que também restaura. Por isso, Senhor, essa palavra é poderosa. E por isso nós estamos agora, Senhor Deus, declarando agora, profetizando um milagre nessa família, um milagre nessa casa, um milagre financeiro, uma cura, um milagre na saúde, um milagre, Senhor Deus, na família, um milagre na vida sentimental. Deus, em nome de Jesus, onde estiver precisando, Deus, age em nosso favor, porque nós cremos num Deus de milagre. Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Senhor. Oramos, declaramos, profetizamos a Tua bênção, profetizamos, Senhor Deus, Teu livramento, profetizamos, Senhor Deus, no agir do Senhor, porque agindo o Senhor ninguém pode impedir. Por isso, Deus, nós cremos na Tua palavra e declaramos o Teu milagre agora para essa família, para essa pessoa, para essas vidas que estão precisando do Teu milagre nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Dá aos Teus filhos agora um restante de semana abençoado. Que Teus filhos possam experimentar Tuas bênçãos, Teus milagres, mas também que Teus filhos possam Te glorificar cada dia, Senhor Deus, na obediência da Tua palavra. Que todos possam, Senhor Deus, obedecer a palavra do Senhor, porque é na obediência que nós somos abençoados. É na obediência que nós experimentamos os Teus milagres. Por isso eu oro, profetizo, declaro a bênção do Senhor abundante sobre a vida de cada um que está participando dessa noite conosco e daqueles que vão ainda assistir esses vídeos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de vitória, de cura, de bênção, de milagres para aqueles que estão precisando, conforme a palavra e o poder do Senhor, poder do Espírito Santo do Senhor. Oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. A você que está em casa agora, nós nos despedimos, declarando a bênção do Senhor sobre suas vidas, sobre a sua família, uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.